Saudação fraternal a todos, e que o Evangelho do nosso Mestre Jesus possa ser nosso guia de caminhada hoje e sempre. Vamos conhecer neste vídeo uma nova lição do livro Rumo Certo, livro ditado pelo Espírito Emmanuel e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Vamos conhecer então a lição número 26 de título, Decisão e Vontade. Incerteza parece coisa de pouca monta, mas é assunto de importância fundamental no caminho de cada um. As criaturas entram na instabilidade moral, habituam-se a ela e passam ao domínio das forças negativas, sem perceber. Dizem-se confiantes pela manhã e acabam indecisas à noite. Frequentemente, rogam em prece dizendo: Senhor, eis-me diante de tua vontade, mostra-me o que devo fazer. E quando o Senhor lhes revela, através das circunstâncias, o quadro de serviço a expressar-se, conforme as necessidades a que se ajustam, exclamam em desconsolo: quem sou eu para realizar semelhante tarefa? Não tenho forças. Ai de mim que sou inútil. Sabem que é preciso servir para se renovarem, mas paradoxalmente esperam renovar-se sem servir. Dispõem de verbo fácil e muitas vezes se proclamam inabilitadas para falar auxiliando alguém nas construções do espírito. Possuem dedos ágeis, quais filtros inteligentes engastados nas mãos. Entretanto, costumam asseverar-se inseguras na execução das boas obras. Ouvem preleções edificantes ou mergulham-se na assimilação de livros nobres, prometendo o heroísmo para o dia seguinte, mas passada a emoção, volvem à estaca zero, a maneira de viajante que desiste de avançar nos primeiros passos de qualquer jornada. Louvam na rua o equilíbrio e a serenidade, e às vezes dentro de casa disputam campeonatos de irritação. O dever jaz à frente, a oportunidade de elevação surge brilhando. Os recursos enfileiram-se para o êxito e realizações chamam urgentes, mas preferem a fuga da obrigação sob o pretexto de que é preciso cautela para evitar o mal, quando o bem francamente lhes bate à porta. Trabalho, ação, aprendizado, melhoria. Não te ponhas à espera deles, sob a imaginária incapacidade de procurá-los, à vista de imperfeições e defeitos que te marcaram ontem. Realização pede apoio da fé. Mãos à obra, tudo o que serve para corrigir, elevar, educar e construir, nasce primeiramente no esforço da vontade unida à decisão. Antes, portanto, de avançarmos para a lição em si, meditarmos um pouco sobre as palavras do Espírito Emmanuel, pensemos o seguinte. Ao longo de todos esses anos acumulados em nossa atual experiência reencarnatória, todos nós, sem exceção, realizamos inúmeras escolhas e decisões em nossas jornadas. No momento em que a gente desperta para um novo dia, até o momento em que a gente se recolhe para o descanso e o sono físico, estamos realizando pequenas e grandes escolhas e decisões. Ninguém foge a isso. Então precisamos pensar o seguinte:
Se eu estou realizando escolhas e decisões, e disso eu não fujo, qual tem sido o resultado dessas escolhas e dessas decisões? E aonde eu posso averiguar esse resultado? Aonde que eu posso ver o que é que resultou aquela escolha, aquela decisão? Aonde que eu vou observar e analisar isso? Em que lugar? Dentro de mim, na minha vida. Porque eu sou o resultado das minhas escolhas. A minha vida está sendo direcionada a partir das minhas decisões. Então precisamos olhar para nós mesmos. Olhar para o percurso já percorrido. Olhar para o que estamos desejando, quais são nossas inclinações, o que pensamos. Porque isso tudo é o resultado das escolhas e das decisões. Então eu pergunto, se eu sou de fato o resultado das escolhas e das decisões, esse resultado é um bom ou um mau resultado? A minha condição é uma condição relativamente boa ou é uma condição ruim? Eu estou colocado em que condição, em que situação, em que posição eu estou? Porque eu preciso me observar, me entender e analisar quem eu sou, o que eu sou e como está sendo a minha caminhada. São questões fundamentais. Mas lembrando que, importante, estamos falando aqui do espírito. Atenção! Não nos interessa a condição material, a condição financeira. Isso não interessa. Interessa é o espírito. Já que existe uma hierarquia a ser respeitada. A hierarquia nos diz, primeiro o espírito, depois a matéria. E nós seguimos essa hierarquia. Porque Jesus nos apresentou essa diretriz. Jesus veio e disse, primeiro o espírito, depois a matéria. Buscai antes as coisas de Deus, e tudo mais lhe será acrescentado. E disse mais, ninguém pode servir a dois senhores, ou serve-se a um ou a outro. Portanto, ou Deus ou Mamon. Aqui, o nosso caminho, nossas reflexões são direcionadas para o Espírito. Então nos perguntemos, em termos espirituais, minhas decisões e escolhas estão me ajudando a progredir? Espiritualmente eu estou avançando? Eu estou me tornando um espírito melhor, mais caridoso, mais fraternal, mais amoroso, mais piedoso? Estou sabendo perdoar, aceitar, entender, ouvir, me calar, estudar, aprender? Estou me tornando um espírito mais sábio? Porque tudo isso passa pela decisão e pela escolha. Mas além disso, lembremos que não somos só espíritos, somos também imortais. Imortais. E a maioria das pessoas, mas é uma maioria muito grande, quase a totalidade das pessoas vive como se fossem meramente corpos mortais. Vivem como se a vida fosse do berço ao túmulo. E é natural que as decisões dessas pessoas que pensam assim passem pelo imediatismo. Afinal de contas, nasceu, morreu, acabou, a decisão vai ser baseada nesse entendimento, que é o entendimento errado. Se nós começarmos, atenção, se nós começarmos a viver como espíritos imortais, grande parte dos problemas desaparecem. Vão desaparecer. Porque as minhas decisões
vão estar pautadas pela imortalidade do espírito. Minhas escolhas estarão pautadas pela imortalidade do espírito e não pelo imediatismo. E nós seremos melhores porque é natural, quando eu tomo uma decisão baseada na melhor concepção e diretriz, na verdade, o resultado vai ser ótimo. Mas quando eu tomo uma decisão, eu faço uma escolha baseada na mentira, o resultado vai ser um grande problema. Um novo problema que vai surgir. E a maioria das pessoas vai de problema em problema sem achar solução. Por que elas não acham solução? Porque vivem uma vida ligada à matéria. São materialistas, imediatistas. Não acreditam em nada exceto no poder do dinheiro, no poder do mundo material, que é um poder irrisório, ilusório e ridículo. Ridículo. Porque é fugaz, porque não se sustenta, porque vai colapsar com um castelinho de areia quando vem a onda do mar. Então são questões, na verdade é um preâmbulo que eu faço aqui, para entender a lição. Porque a lição é decisão e vontade. Decisão, acabamos de pensar um pouquinho. Eu sou o resultado da decisão. Eu preciso entender se hoje a minha decisão de ontem me traz a possibilidade de florescer, de nascer um homem novo, ou a minha decisão mantém acorrentado o homem velho. Escolhas e decisões, não fugiremos a elas. Mas elas precisam então ser entendidas. Decisão e vontade, ele fala. Busquemos aqui, no dicionário, o significado da palavra vontade, que é muito interessante. Veja só o que o dicionário nos diz. Vontade. A principal das potências da alma que inclina ou move a querer, a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa. O dicionário diz alma, espírito. Vamos ler de novo. Vontade. A principal das potências do espírito. Ele coloca a principal potência do espírito. Olha a hierarquia aqui também. Então a vontade está lá em cima. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende boa vontade, que é uma das principais potências da alma. Porque sem vontade eu não faço nada. Com má vontade, mau resultado. Com boa vontade, ótimo resultado. Inclina ou move a querer fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então é pela vontade que a gente se move. É a vontade que vai me guiar. Tenho vontade disso, daquilo, não tenho disso, não tenho daquilo. Quando a vontade está embasada, está estruturada na verdade, essa vontade vai nos auxiliar a caminhar, nos elevar, nos iluminar, nos tornarmos mais sábios. E a má vontade vai nos jogar na escuridão, na tristeza, na desesperança. Voltemos então agora para a lição rapidamente, porque é uma lição muito importante. Muito importante, já que aqui Emmanuel diz claramente a necessidade de termos boa vontade para com todos, para com a gente, e sermos servidores, trabalhadores e úteis. O que ele diz? Incerteza é assunto de importância fundamental
incerteza. Lembra o que eu falei agora? Somos imortais, espíritos. Aí vem fulano e fulano e diz assim, eu não acredito, não tenho muito certeza disso. A incerteza vai corroendo a vontade. Então, a incerteza, ela é perigosa. Aí ele diz, instabilidade moral em que as criaturas entram. Instabilidade é incerteza. Não há segurança. Não há segurança. E as pessoas habituam-se à incerteza, à instabilidade e passam ao domínio das forças negativas sem perceber. Porque, como eu disse, desperta pela manhã e fica no campo da incerteza, fica no campo da instabilidade, fica no campo da negatividade. Quem é que progride assim? Diz para mim. Quem é que consegue avançar, quem é que consegue se elevar, estando incerto, instável, negativo, sem esperança? Aquele que não busca o novo, deixar o novo florescer, mas fica no atavismo do velho, das mentiras, das falsidades, da ilusão. Dizem-se confiantes pela manhã e acabam indecisos à noite. Veja. Desperta. É como a reencarnação. Nossa, nessa reencarnação ninguém me segura. Como eu vou me elevar. Como eu vou ajudar, como eu vou amparar, como eu vou aprender, como eu vou servir. Nossa, segura aí Jesus, que eu chego aí. Então vai, ano a ano. Vai acumulando os anos, décadas, desencarna na incerteza, na instabilidade, na preguiça, no ócio, na negatividade. E depois reclama. Porque é como aqui. Confiante de manhã, indeciso à noite. Confiando quando reencarna, confiante. Quando vai desencarnar, desencarna naquela situação de derrotado. Rogam, Senhor, eis-me diante de tua vontade, mostra-me o que fazer. Mostra-me. Jesus fala, Deus fala, a espiritualidade fala, legal, você quer então? Segura aí. E quando o Senhor lhes revela, através das circunstâncias, porque é nas circunstâncias que as questões se revelam. Não é em aparições místicas, em desdobramentos mediúnicos, não. É na pequena situação do dia a dia. Que durante o dia, as 24 horas, nos apresentam circunstâncias. E são nessas circunstâncias que nós precisamos estar atentos ao que está sendo apresentado a gente. Que é o trabalho. Exclamam, e aí começa a reclamação. Porque o ser humano é reclamão demais. Duas coisas que eu tenho observado nas pessoas. A tendência a fazer barulho, o homem é muito barulhento. Poucos não são barulhentos. A maioria é muito barulhenta. Homens e mulheres. Barulho. Não conhecem o valor do silêncio. E como o silêncio é valioso e importante. E outra questão são reclamões. São ingratos. Como os homens são ingratos e reclamões. Ingratos com tudo, com todos, e reclamam de tudo e de todos. Quem sou eu para realizar isso? Não tenho força, sou inútil. Sabem a necessidade, isso é mais perigoso. Uma coisa é nós pegarmos um homem, uma mulher, totalmente ignorante perante o que é necessário ser feito.
Outra coisa é nós pegarmos homens e mulheres que já sabem o que precisa ser feito e não fazem. A diferença é gritante. E a responsabilidade é muito grande para aqueles que sabem e não fazem. Porque o que não sabe, ninguém vai cobrar dele. Ele não sabe. Mas aquele sabe. E por que não fizestes? Porque não quis. Então, há aí uma consequência perigosa. Muitos dispõem do verbo, falam, se proclamam, porém, inabilitadas para falar auxiliando alguém. Outras possuem dedos ágeis, as mãos, os braços, entretanto, asseveram-se inseguras na execução da obra. Outros ouvem preleções edificantes e mergulham-se em livros nobres, em suas assimilações, prometendo heroísmo para o dia seguinte, mas passada a emoção, volvem à estaca zero, a maneira de viajante que desiste de avançar nos primeiros passos de qualquer jornada. Eu sou voluntário em uma associação e eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Homens e mulheres se cadastram, se alistam. Quero ser voluntário aí. Tá legal. Sejam bem-vindos, as portas estão abertas. Fazem então todo o trabalho lá de preparação, participam, né, dos estudos, etc. Se qualificam, entre aspas, fazem os cursos, legal. Começam a servir, começam o serviço voluntário. Na segundo dia de voluntariados, né? De atendimento, enfim, desistem. Faz um plantão, não faz o segundo plantão. Desiste. Ah, não aguento isso, não aguento aquilo, aquele reclamou isso, aquele disse tal coisa. Ah, esses caras aí são muito difíceis. E desistem. Mas por que desistiram? Não, esse serviço não é para mim. Como assim? É para quem então? Tudo bem. Então digamos que esse serviço voluntário não é para mim ou para você. Então, busquemos outros. Não volvemos a estaca zero, como ele diz aqui. Procura outro. Mas a realidade e a verdade é a seguinte. Muitas pessoas se candidatam a serviços voluntários mais para elas do que para quem precisa. Porque quando é para a gente não fica no serviço voluntário. Eu sou voluntário em 2 serviços. E nos 2 eu vejo pessoas que começam e terminam sem justificativas plausíveis ou que se sustentem. A maioria desiste porque o egoísmo fala mais alto. O egoísmo fala mais alto. Não. Isso aí eu não quero. Isso aí para mim não serve. Então querem serviços voluntários que atendam ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo. Que se encaixe perfeitamente na vida delas e essas pessoas não necessitem, mudar nada em suas vidas, nada da rotina. Não, tem que fazer um plantão sábado à noite. Ah, então eu não quero. Não, tem um horário na sexta à noite. Não, eu não quero. Não, domingo à tarde. Não vou fazer domingo à tarde. Tudo bem. Quer fazer que dia? Ah, eu tenho tal dia, tal horário. Ah, se vocês quiserem, é isso que eu posso. É assim que as coisas acontecem. Então a associação, o voluntariado, toda aquela equipe tem que se adequar a uma pessoa. E não essa pessoa se adequar àquele movimento. Isso é puro egoísmo. Isso é o egoísmo.
Mas é assim que as pessoas agem. Então eu tenho ouvidos que escutam, eu tenho uma boca que fala, eu tenho olhos que enxergam, eu tenho um cérebro que está raciocinando, as ideias estão relativamente racionais. Eu uso tudo isso para quê? E os braços, as mãos, as pernas, os pés me levam aonde? E eu sou útil aonde? Atenção! Pergunto a você, você é útil aonde? Em casa? Não basta. No trabalho? Não basta. Não basta. Não basta. Só isso não basta. Nós precisamos ir além. Porque aqui ele é muito claro. O dever jaz à frente. A oportunidade de elevação surge brilhando. Os recursos enfileiram-se para o êxito e realizações chamam urgentes, pessoal. Nessas equipes que eu sou voluntário, faltam voluntários. Faltam. Numa, então, meu Deus do céu, nós precisaríamos ter 60. Tem 13. 13. E por que faltam voluntários? Me diga, por que faltam voluntários lá, naquele serviço? Porque as pessoas não querem servir ao outro. Essa é a realidade. A verdade é essa. As pessoas não querem auxiliar o outro. Auxiliar os outros, perdão. Não querem. Elas querem conforto, sombra e água fresca. Essa é a pura realidade. Mas preferem a fuga da obrigação sob o pretexto de que é preciso cautela para evitar o mal. Então, sempre olhando para o eu. Trabalho, ação, aprendizado, melhoria. Não te ponhas à espera deles sob a imaginária incapacidade de procurá-los à vista de imperfeições e defeitos que te marcam ontem. Realização pede apoio de fé, mãos à obra. Tudo o que serve para corrigir, elevar, educar e construir, nasce primeiramente no esforço da vontade unida à decisão. Vontade unida à decisão. Vamos voltar à vontade? Vontade. Principal potência da alma que inclina ou move a querer fazer ou não fazer. Principal potência do espírito. Decisão e vontade, vontade e decisão. E eu às vezes me pergunto, por que certas pessoas são tão acomodadas? Por quê? E resposta, porque elas querem. Porque elas querem. Porque sair de si e buscar o outro para auxiliar não é mais que a nossa obrigação. Isso não nos faz melhor do que ninguém, não nos faz super-heróis, não nos coloca a condição de espíritos elevados. Claro que não. Jamais. Mas quando eu saio de mim e vou ao encontro do outro num serviço, num auxílio, eu estou simplesmente praticando o que o Mestre nos pediu. Porque Jesus estava com os discípulos, ele se levanta, ele tira a capa, a túnica, pega uma toalha, amarra na cintura, busca uma bacia, enche de água, se ajoelha aos pés de um discípulo, depois do outro, e vai lavando o pé desses caras, sem falar nada. E ele diz, em certo momento, agora, vocês não vão entender o que eu estou fazendo, mas no futuro vocês vão entender.
e Ele lava o pé de cada um. Porque Ele veio para servir, não para ser servido. E nós aqui, que somos muito menores que Jesus, mas muito menores que Jesus, estamos aqui para o quê? Para ser servido? Para que os garçons da vida venham trazer tudo para a gente fica naquele sofazão, cheio de controle remoto, e uma televisão de 1000 polegadas na frente. E é isso? A vida vai se resumir a isso? Que é do berço ao túmulo? Vou trazer aqui da Bíblia, tá? Bíblia. Vejamos aqui, ó. Eclesiastes. 11:4. Pode buscar. Eclesiastes 11:4. Quem observa o vento não semeia, e quem examina as nuvens não colhe. Quer ouvir de novo? Vamos lá. Quem observa o vento não semeia, quem examina as nuvens não colhe. Eclesiastes 11:4. Portanto, a vida é de trabalho, a vida é de movimento, a vida é de serviço, a vida é dinâmica. E quem fica reclamando perde uma oportunidade. Eu vou encerrar do livro Horizontes da Mente, João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, a lição Ajudar o Semelhante. Quando, ao passardes por algum caminho, encontrardes alguém chorando, faminto ou nu, sedento ou desesperado, não façais de surdo. Eis a vossa oportunidade de servir. Procurai ser útil. Fazei removerem-se os pensamentos negativos das criaturas, pelo que já aprendestes com o Cristo. Comunicai, como puderdes, pelas vias do coração e pelas linhas do sentimento, e despertai a alegria, juntamente com ideias sadias, fazendo ver que todos nós somos peças da engrenagem divina, irmãos e filhos do mesmo Deus. Ajudar o semelhante é muito importante na vida do cristão. Sem que isso se processe, a consciência não nos liberta e continuamos encarcerados pela melancolia, pela incerteza. Emmanuel falou de incerteza aqui. Incerteza, pela dor e pela ignorância em plena atividade. Quem ajuda, aprende e é ajudado. Quem serve, instrui e é servido. Quem auxilia, se enriquece e é auxiliado. Portanto, não há desculpa. Não há justificativa para não servir. E se for possível, servir incansavelmente até o momento do desencarne. Esse é o caminho, esse é o rumo, o roteiro certo para que a gente retorne muito melhor do que quando a gente aportou aqui. Que boa coisa não fomos. Reflitamos. Obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.